Sabe uma coisa que eu passei a fazer também tem pouco tempo? Eu passo perfume pra mim dormir. Moro sozinha, né? E antes eu só passava os creminhos na cara, tava tudo certo. Depois, e hidratava. Depois eu fiquei pensando, cara, por que eu só passo perfume se eu tiver com uma pessoa que se eu for dormir com uma pessoa? Não, eu quero dormir cheirosa pra mim também. E aí eu comecei a fazer isso e hoje eu faço questão mesmo de me perfumar. Só se eu estiver com muita preguiça aí, ok, Sim. vai daquele jeito. Tudo bem, né? Tem dias De e vez em dias. quando e pronto. Mas eu também é uma coisa que eu passei a fazer, incluir lá na minha rotina. Agora, uma outra pauta que eu acho bem importante a gente conversar é como que os pais falta orientação dos pais, e eu sempre falo que a orientação dos pais que faltou não é por falta, às vezes, de querer, às vezes é falta dele também não ter aprendido. Com certeza. Na questão da sexualidade, eu já falei muitas vezes aqui que falta, mas quando é nessa questão também de orientação de peso, também falta conversar com a criança, entender, porque eu já vi ali na internet casos de colocando a criança para fazer exercício. E eu entendo que, beleza, vamos se discutir o que é peso, o que é. Eu vi lá uma discussão assim, o que é sobrepeso e o que é obesidade. Mas me parece que aqui na infância, na adolescência, também falta essa discussão, essa conversa dos pais, talvez os próprios pais entenderem e saber conversar com a criança e com o adolescente. E eu fiquei pensando que quando você contou, fiquei pensando quando você relatou a questão que você sofreu na escola, né? Como que foi na sua casa isso? Teve uma conversa depois disso? Ou o que você sente das mães que conversam com você sobre o assunto? Bom, vamos começar a falar então como foi comigo? Tá. Gente, a gente tá falando de uma sociedade gordofóbica. A minha família não tá isenta disso. Então eu sofri muita gordofobia dentro da minha família, dentro de casa. E hoje eu sempre falo assim que eu perdoo muito a minha mãe por isso, porque eu não acho que ela foi gordofóbica comigo porque ela queria ser má comigo. E sim porque ela foi ensinada a ser dessa forma, porque ela é gordofóbica com ela mesma. Porque a preocupação dela com a minha saúde foi algo que foi ensinado pra ela, sabe? Então, a forma que ela abordou isso. Hoje, assim, eu entendo que não foi a forma correta. Que tem outras maneiras e que a gente deve fomentar que seja feita de outras maneiras com as novas gerações para que a gente evite, né, uma geração de adultos com tantas questões de imagem, com tantos problemas com o próprio corpo. Mas, infelizmente, essa foi a minha vivência. Eu sofri muita gordofobia dentro de casa, vindo da minha própria mãe, vindo de tios, tias. E isso é muito difícil, porque a gente espera que a nossa casa seja o nosso lugar de acolhimento. Verdade. E, infelizmente, pra mim não foi. E pra muitas, muitas outras mulheres também não. Então, o que eu sempre converso com as minhas seguidoras que são mães? Porque é isso, eu tô a gente tá numa geração, numa idade onde as minhas seguidoras que me acompanham são mulheres adultas da minha idade, que têm Com filhos. certeza. E a gente precisa mudar as nossas atitudes hoje para isso refletir na próxima geração, né? Então, eu sempre falo de dois caminhos, assim. O primeiro é, a gente é os espelhos dos nossos filhos. Então, se tu não tá feliz com o seu próprio corpo, se tu tá em luta com ele, se tu fica se depreciando, tu tá sendo um espelho de baixa autoestima para as crianças seu que estão filho. te cercando, seus filhos, sobrinhos, afilhados, enfim. Ok, dito isso. A outra coisa, a gente precisa falar de saúde. E a gente sabe, não é... As pessoas às vezes falam, você romantiza a obesidade. Não existe romantização da obesidade. O que existe é uma romantização da magreza. Ok, feito esse parêntese. Mas a gente sabe que o peso, ele pode se tornar predisposição a outras questões. Então, assim, pode ser mais fácil de desenvolver questões, sei lá, cardíacas, vasculares, diabetes, enfim, tem várias coisas que pode vir. Mas isso não é exclusividade de pessoas gordas, pessoas magras também podem ter. Sim. Então, é claro que a gente precisa falar sobre saúde, a gente precisa se preocupar com a saúde dos nossos filhos, só que tem formas e formas, né, de fazer isso. E eu vejo, assim, vou pegar o exemplo daquele meu vídeo que saiu da bolha e que tem... São, acho que, cerca de 8 mil comentários, onde 90% é hate, porque saiu da bolha mesmo, né? Então, as pessoas estavam ali, porque você tem que cuidar da sua saúde, sua gorda escrota. Você acha que alguém vai ser estimulado a cuidar da saúde sendo tratado dessa maneira? Então, De como que jeito tu nenhum. tá conduzindo esse papo de saúde, de corpo, de alimentação, de atividade física dentro de casa?
Isso tá vindo como uma imposição, porque teu filho é gordo e, tipo, ninguém gosta de gordo e ninguém vai te amar, porque isso eram coisas que eu escutava. Ai, se você não emagrecer, você nunca vai ter um namorado. Ai, porque você nunca vai ser, uma profissional Não foda te se levar a você for sério. gorda. Ninguém vai te levar a sério. Eu escutei aos 8 anos de idade que eu tava estragando meu corpo porque tinha aparecido estrias. 8 8 anos? anos. Cara, Alguém, como um adulto fala pra uma criança, você estragou o seu corpo? Isso é pesado demais, uma criança não sabe lidar com nossa. isso. Então é muito isso. Quando eu falo de aceitação corporal, eu não tô falando de negligenciar a saúde. Muito pelo contrário, eu quero que a gente cuide da saúde do corpo e da mente. Então, como que você vai abordar isso? Vai ser de uma forma acolhedora ou vai ser de uma forma excludente, apontando o dedo, diminuindo, xingando? Eu tenho uma amiga, nossa, essa de 8 anos é muito pesado. É muito Nossa, é pesado. muito pesado. Eu não consigo imaginar, assim, qual que é o sentimento. Até porque nessa idade a gente não tem Tem um entendimento grande, né, sobre corpo e o nem poder do nosso diferença. corpo. Porque eu me lembro exatamente, assim, quando foi o momento que eu pensei assim, nossa, mas não é todo mundo igual? Quando alguém falava assim, a sua bunda é assim, o seu nariz é assado. Mas não é todo mundo igual? E aí, Todo mundo tem bunda, boca, todo mundo tem nariz. exatamente, daí que veio esse. Não é todo mundo igual, a boca não é todo mundo assim. E realmente, mas é assim, eu tenho uma amiga que ela tem problemas hoje em dia com a questão corporal, ela não consegue. Não é que ela não é anorexa hoje em dia, ela não tem anorexia mais, mas ela cuida, ela faz acompanhamentos, sabe? Uhum. Pra não voltar, assim, porque ela teve. E justamente por isso, porque quando ela era criança, ela foi cobrada pelos pais que ela devia ser magra. A mãe, os pais eram da área da educação física, então tinha essa cobrança em casa da forma errada, né? De que, não sei nem se essa frase está certa, uma cobrança da forma errada. Tinha uma cobrança ali com ela em relação ao corpo, que ela tinha que ser magra do jeito que os pais eram, talvez, alguma coisa assim. E por conta disso, ela desenvolveu anorexia e por conta disso, ela sofreu várias outras questões que hoje em dia ela fica, olha, eu não gosto tanto assim de comida, tem coisas que eu gosto, me forço a comer. Ela sofreu um problema de saúde seríssimo um tempo atrás, assim, uns 6 meses atrás, porque ela não saía da academia. Ela tem um problema que os atletas, o pessoal da academia, que é uma exaustão dos músculos, sabe? Que não dá Uhum. conta mais. Ela teve isso e o médico dela falou: você tem que parar de malhar. Mas o que acontecia? Ela ficava ansiosa, não se alimentava, mas a ansiedade, ela resolvia na academia. Uhum. Então ela passou por um momento, assim, por uma separação, ficou muito E ansiosa e a descontou distração era tudo. na academia. E aí chegou uma hora que o médico falou: você não pode mais malhar, Uhum. tá? Você não pode. Mas, e aí a gente conversando, ela percebeu isso, que veio lá dos pais. Então, isso que você falou é importante, que eu também bato na tecla. Os pais, às vezes, não fazem isso porque eles querem. Só que é uma coisa que a gente tem que se atentar, os pais têm que se atentar a aprender para ensinar para os filhos. Com Porque a galera certeza. fica reclamando de geração, a geração Y, isso, aquilo. Mas quem criou essa geração? Foi a gente que não soube educar. E por que a gente não soube educar? Né? Que momento que a gente não entendeu que a gente tinha que fazer isso diferente? Então, essa conversa também sobre isso dentro de casa, principalmente porque é o que você falou da família. É a família onde você procura o abrigo, o conforto, e é ela que vai te fortalecer. Tem coisa mais fortalecedora do que a sua família virar para você: vem cá, aqui eu vou te ajudar, eu vou te acolher. Sim, é verdade. Então, esse papel dos pais entender essa diferença de conversar com as crianças né, faz muita diferença. Não, total. Eu acredito, assim, que a mudança social que a gente espera, inclusive quanto à gordofobia, é uma mudança que ela acontece dentro de casa. É como a gente tá criando essa nova geração. E aí, claro, as mudanças sociais de estrutura, ela vai acompanhar uma mudança social que precisa acontecer aqui. Primeiro aqui, né?